Olá, pessoal, tudo bem? Matemática financeira, devolutiva de exercícios, desconto racional e desconto comercial pela perspectiva da capitalização simples. Galera, vamos novamente comentar aquilo que eu já falei em sala de aula. Vocês não podem desanimar, muito pelo contrário, precisam ser persistentes, resistentes. Quero comentar aqui os exercícios e vocês vão ver que, na verdade, dificuldades mesmo nós não temos. A dificuldade está, talvez, no fato de nós não conseguirmos, talvez, conseguir enxergar o que o exercício pede, tá? Mas eu tenho certeza que se vocês prestarem bem atenção naquilo que está sendo pedido ali, vocês conseguem naturalmente entender o que efetivamente se solicita ler. Então, eram 2 exercícios para cada sistemática ler. O primeiro, desconto comercial simples, ele dizia o seguinte: imagine a existência de um determinado título no valor de 10 mil, o qual é descontado a taxa de 1,5% ao mês, faltando 25 dias para o vencimento. Neste contexto, determine o valor do desconto simples comercial e o valor atual comercial do título. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho lá um valor do título de 10 mil, eu tenho um N de 25, que é aquela questão da antecipação, eu tenho lá um D ou um I de 25, de 1,5%, né? Então, nós estamos fazendo o que ali? Nós estamos trabalhando uma sistemática de transformá-lo ali de mês ao dia. Então, eu peguei aquele 1,5, transformei ele em número unitário, deu 0,015, isso é ao mês. Para transformá-lo em dia, eu fiz o que, gente? Dividi ele por 30, ou seja, deu 0,0005. Porque é o seguinte, são 25 dias de antecipação. Qual que é a nossa fórmula? A nossa fórmula é o DF, que é igual a N vezes D vezes I, que eu coloquei I ali, N vezes D vezes N, né? No qual eu coloquei I ali erroneamente, né? Mas é a taxa. Então, ali, o desconto é igual a 10 mil, que multiplica o 0,005, que é a taxa ao dia, pela perspectiva unitária, multiplicado pelo valor antecipado, que é 25, pela data antecipada de 25 dias. O desconto é de 125. Então, desconto comercial de 125. Letra B. Letra B é simples. Você poderia simplesmente pegar o 10 mil lá e tirar o 125, que daria 9.875, ou fazer o correto, que seria aplicar na fórmula do VF, ou seja, VF igual a N, que é o valor nominal, que multiplica 1 menos o D, que é a taxa, que multiplica ao tempo, 25. Então, 10 mil que multiplica 1 menos 0,005, que multiplica 25. Ou seja, isso vai dar 10 mil, resolvendo ali 1 menos 0,0125, dá 0,9875, multiplicado por 10 mil. O desconto, o valor atual para o desconto simples é de 9.875. Ou seja, gente, a dificuldade está onde? Continuo dizendo, em você conseguir traduzir o enunciado da atividade. Aí que está a dificuldade do exercício. Então, eu continuo na mesma situação que eu tenho comentado nas últimas 2 aulas. Se você fizer e refizer os exercícios, você automaticamente vai colocar na tua cabeça o modo de interpretar esses exercícios. O primeiro exercício foi feito. Vamos para o segundo?
Esse segundo, gente, a galera estava se perdendo porque ali era uma matemática básica da básica lá do colegião, né? Então vamos lá. Um determinado título no mercado tem seu valor de 4.800. Este foi resgatado anterior ao seu vencimento pelo valor de 4.476, utilizando a taxa de desconto comercial de 32,4% ao ano. Com base nos dados anteriores, determine o tempo de antecipação do resgate. Então, a primeira coisa é o seguinte, gente. Aqui você tem um valor do título, 4.800, tá? E aqui é resgatado pelo valor de 4.476. Então, ele me dá aqui um valor nominal e ele me dá um valor atual. E ele me dá uma taxa. E ele quer um N, tá? Então, o que acontece aqui? Então, eu tenho o valor certinho, tá? Simplesmente, o que eu faço? Joguei lá eu só peço uma desculpa a vocês aqui, tá? Aqui, na verdade, ele não é DF, aqui é VF. VF igual a N, que multiplica 1 menos I vezes N. Porque isso daqui é o VF, tá? Então, vamos lá. N está aqui, o VF está aqui, porque isso aqui não desconto, isso aqui é o valor, né? O valor efetivamente, o atual, tá? No PDF lá eu já colocarei efetivamente correto dentro do AVA. Então, o que acontece? Então, se o VF é 4.476, o N é 4.800, eu tenho o 1, a taxa é 0.027, tá? E eu quero saber o N, simplesmente eu preciso só isolar o N, né? Então, pera um pouquinho. Se aqui eu tenho um valor multiplicando, então 4.476 e 4.800 que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, tá? Então aqui, automaticamente eu ir para o outro lado, 4.476 por 4.800 dá 0,9325. Do outro lado eu tenho 1 menos 0,27N. 0,9325 igual a 1 menos 27N. Eu tenho aqui 0,9325 igual. Opa! O 1 que estava do outro lado, ele vai para o outro lado igual aqui, ó. Ele está somando, vai para o outro lado diminuindo. Opa! 0,9325 menos 1 dá menos 0,0675 igual a menos 0,027. Observe uma coisa. Lá na matemática básica, quando os dois lados estão negativos, o que você faz? Você multiplica por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, ambos os lados se tornam positivos. Aí o seguinte, isola o N. 0,0675 por 0,027. Isso daqui ele vai dar 2,5 meses. Tá, para um pouquinho. Terminou aí o exercício? Teoricamente, teria terminado aí o exercício. Mas espera um pouquinho. Será que tem uma lógica eu falar que é 2,5 meses? Talvez não. Professor, para o exercício, porque é o seguinte, porque eu não entendi o porquê que você está me falando que isso daqui é meses. Gente, observe uma coisa, vamos colocar um colorido aqui. Ó, vamos colocar aqui um amarelinho. Observem, espera um pouquinho, que aqui nós transformamos a taxa, ela em mês, tá? Deu 0,027, ou seja, eu peguei o 32,4, dividi ele por 100, deu uma taxa, deu uma taxa unitária. Essa taxa unitária, dividir por 12,
e ela deu 0,027 ao mês. Como eu estou trabalhando, então, aqui um N aqui ao mês, o resultado de N aqui é ao mês. Então, por isso que eu estou atribuindo que aquele resultado é 2,5 meses. Muito importante isso, tá? Então, vamos voltar. A partir desse momento, tem lógica eu falar que são 2,5 meses? Em princípio, tem. Mas quanto é 0,5 meses? Ah, professor, é 15 dias. Tá, mas como que você sabe que é 15 dias? Então, eu vou te explicar aqui o passo a passo, tá? Então, Ali, 2,5 meses, como transformar em dias? Observe aqui, gente, que eu tenho aqui, ó, 2,5. A parte do vírgula, ó, 2, vírgula, isso a gente chama de parte inteira. Então, você veja aqui, ó, inicialmente utilizaremos a parte inteira antes da vírgula, que é 2 meses. Item 2, você perceberá que sobrará 0,5. Esse 0,5, depois que foi meses, vocês concordam comigo que o menor que meses são dias? Então, você multiplicará esse 0,5 por 30. Então, 0,5 multiplicado por 30 dá 15. Aqui, quando é, então, anos, meses, dias. 0,5 vezes 30 são 15 dias. Então, N igual a 2,5 meses são 2 meses e 15 dias. Tá? Então, o resultado do exercício são 2,5 meses ou 2 meses e 15 dias. Eu tive várias pessoas que fizeram exercício, chegaram em 2,5, e aí, professor, tá errado. Tá errado baseado no quê? Não, esse número é errado. Tá, mas você baseia-se no quê de dizer que isso daí tá errado? Tá? Então, o importante é o seguinte, 2,5 meses. E aí você termina dizendo que é 2 meses e 15 dias. Aí nós fomos para o desconto racional simples, tá? Imagine que você tenha um título com valor nominal de 1.000, o qual vence em 3 meses. A taxa de desconto racional é de 5% ao mês. Qual o valor do desconto e o valor atual do título? Vamos lá? Calcular o desconto racional, o DR. Tá, vamos lá. DR é igual a N, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo, divididos por 1 mais a taxa multiplicado pelo tempo. Bacana. 1.000, que é o valor do título, a taxa é 5%, que no valor nominal lá é unitário 0,05, multiplicado pelo tempo é 3, divididos por 1 mais 0,05 multiplicado por 3. 150 divididos por 1,15, desconto semelhante a 130,43. Para calcular o valor atual, duas formas. A primeira é pegar o valor N e diminuir de 130 a 43, tá? Vai dar 869,56, tá? E uns quebrados, ou 57, tá? Ou você pode fazer o seguinte, que é o mais correto. O valor atual, pela perspectiva do desconto racional, é N divididos por 1 mais I vezes N. 1.000 divididos por 1 mais a taxa 0,05, multiplicado por 3. 1 divididos por 1,15, dá 869,57. Opa, para um pouquinho. Uma pessoa me perguntou o seguinte, professor, quantas casas decimais eu tenho que usar? Eu falei para a pessoa assim, todas que você tiver lá. A pessoa olhou assim, achou que eu estava tirando sarro. Não. Eu falei o seguinte, use todas, porque olhem aqui quantas eu tinha. 869,5652,174. Ou seja, 869,57, arredondando. 56,5.
Observem aqui que esse 5 aqui é o critério de arredondamento. Então, quando chegou em 5, eu arredondo ali o 6 para 7. 869,57. Então, aqui, desconto racional 130,43, enquanto o valor atual racional 869,57. Exercício 2. Uma empresa precisa antecipar o recebimento de uma duplicata com valor nominal de 5.000 que vence em 60 dias. O banco cobra uma taxa de desconto racional simples de 2% ao mês. Calcule o valor do desconto e o valor líquido atual que a empresa receberá. Vamos lembrar de uma coisa? Eu sempre falei para vocês assim, normalmente, equilibre tempo e taxa, e normalmente mexa no tempo sempre. Vejam que a taxa está ao mês e o tempo em dias. Então, qual que é o mais fácil de fazer aqui? Olhem lá. N, valor atual, valor do título, tá? 5.000. A taxa, 2% ao mês. O tempo, 60 dias. Ou 2 meses. Desconto racional. N vezes a taxa vezes o tempo, divididos por 1 mais a taxa vezes o tempo. 5.000 vezes. Qual que é ali a nossa taxa? 0,02. Multiplicado por quanto? 60 dias, que é 2 meses. Divididos por 1 mais 0,02 multiplicado por 2. Não caiam no erro de multiplicar, primeiro somar, depois multiplicar. Primeiro multiplica 0,02 vezes 2, e aí soma ali o 1. Então, 200 por 1,04 dá 192,31 de desconto racional, tá? Aí, calcular o valor atual. Desconto do título, ou melhor, o valor nominal do título 5.000, divididos por 1 mais a taxa vezes o tempo, tá? Vamos lá. 1,04 vai dar 4.807,69. E observe o seguinte, novamente, 4.807,69, 23,08. 4.807,69 o valor atual. Ou seja, nós temos o quê? Nós temos, basicamente, desconto racional simples de 19231 e o valor racional de 4.807,69. Meu povo e minha pova, como nós dizemos, a interpretação aqui para nós, ela é algo extremamente importante para nós. Então, o que eu vou pedir aqui para vocês? Procurem fazer e refazer exercícios, voltar na gravação, olhar aqui um pouquinho o que está sendo feito, olhar aonde eventualmente você erra, olhar o passo a passo. E se não estiver entendendo, vai na sala, conversa comigo, senta comigo ali, mas não permanece com a dúvida. E, principalmente, não fiquem chateados ali, se de repente não está entendendo. O pior não é ficar chateado, o pior é ficar chateado e não correr atrás ali da tua dúvida. No mais, continue contando comigo. Até a próxima, gente. Um abraço.